Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o professor Jorge Renato Reis. Ele é doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e docente da Universidade de Santa Cruz do Sul. Ao longo da semana, ele ministrou no programa Saber Direito Aula o curso Direito do Inquilinato. E eu até esqueci de mencionar o seu pós-doutorado também, né, doutor? Sim, nós também fizemos um pós-doutorado na Universidade de Salerno, na Itália. Certo. Quanto tempo o senhor passou na Itália? Na verdade, eu fui com bolsa da CAPES, aqui do Ministério da Educação, que era uma bolsa de 3 meses, de 6 meses. Mas na época eu não cheguei a ficar todo o tempo, porque eu consegui terminar o meu conteúdo antes, então eu fiquei em torno de 4 meses e retornei ao Brasil. Essa experiência lhe trouxe o que de vivência que o senhor pode utilizar de uma forma positiva dentro do direito? É uma experiência única, né? Você poder estudar depois de uma certa idade, ser só estudante. Porque eu, na verdade, ainda sou daquela geração, William, que nós éramos estudantes e trabalhadores ao mesmo tempo, né? Se fazia o curso noturno desde a época do 2º grau, trabalhando durante o dia. Então, essa situação de você poder só estudar, eu só tive na minha época de 1º grau. Então, poder repetir isso depois dos 40 anos, né? E num país estrangeiro, ou seja, você pegar a sua mochilinha de manhã, pegar um ônibus, se deslocar à universidade, ficar pesquisando dentro de uma biblioteca, né? E recebendo uma bolsa do governo federal para isso, é uma oportunidade única, né? Então, foi muito importante, foi gratificante, porque você pode comparar o direito do seu país e pode chegar à conclusão, como nós chegamos, que o nosso direito é um direito bastante moderno. Até comparando com o direito europeu e o direito italiano de um modo especial, é um direito bastante moderno e que atende às nossas exigências de hoje. Claro que muito tem que ser alterado, né? Muito tem que ser mudado. Mas na área que eu fui estudar, que é a área da constitucionalização do direito, que é essa visão moderna do direito de hoje, em que você não está mais adstrito, você não está mais restrito unicamente ao código, ou seja, que o julgador, que os operadores do direito de um modo geral podem ir à Constituição buscar os princípios constitucionais para fazer a justiça e não só o direito, e isso o nosso direito hoje existe, as nossas decisões do Supremo estão aí demonstrando, as decisões dos tribunais dos estados e mesmo dos juízes singulares, né, estão dando essa possibilidade, ou seja, nós estamos num processo de transformação do direito. E isso, o direito brasileiro é até vanguardista em alguns pontos, posso te garantir. Uhum. No Rio Grande do Sul saem decisões ótimas. Né? O nosso Tribunal do Rio Grande do Sul é um tribunal bastante vanguardista, né? Bastante pioneiro. Nós temos alguns desembargadores jovens, isso é importante, né? Uhum. Mas não só jovens de idade, né? Jovens de mentalidade, que ousam dar um direito de acesso à justiça. Então, isso é importante. E eu fui buscar na Itália alguns autores que têm trabalhado com essa situação já há mais tempo que nós próprios, né? Mas que não têm tido uma aplicação assim mais efetiva. E nós temos conseguido fazer isso. Então, o senhor foi fazer um curso de 6 meses e terminou em 4. O senhor é um viciado em direito? Eu acho que sou. E sou viciado em trabalho, né? Então, mesmo essa situação de você ficar só estudando, que me era possível, e eu tinha bolsa para isso, eu tive que renunciar a valores da CAPES, né? Uhum. Devolver e mesmo não receber valores complementares, eu fiz pela vontade de trabalhar, né? Você vir, saber que meus alunos estavam aqui me esperando, eu tenho escritório de advocacia também, então a gente acostuma, eu acho, usando a tua expressão, vicia no trabalho e no estudo, né? Então mesmo a vida boa, você, não que seja uma vida boa no sentido de não fazer nada, ao contrário, mas o estudar para mim... Não é um sacrifício. Não é um sacrifício, ao contrário, é um prazer. Uhum. Então eu estava fazendo aquilo que me dava prazer, era só estudar, pesquisar, ser um verdadeiro pesquisador do direito, né? Um cientista do direito. Isso é fundamental para qualquer professor que realmente queira se aprofundar no direito. O senhor está baseado em Santa Cruz do Sul ou Porto Alegre? Na verdade, o meu escritório é Santa Cruz do Sul, uhum. Mas a gente atua muito em Porto Alegre, até pela proximidade, né? São 150 quilômetros. E o tribunal é Porto Alegre, então nós temos uma atuação bastante grande também em Porto Alegre. E, paralelamente ao seu trabalho no escritório, o senhor também continua dando aulas, né? Ah, sim. E aí a vantagem é que, como professor, eu não me limito a Santa Cruz ou a Porto Alegre, né? Porque nós recebemos convite, como essa disciplina que trabalhamos aqui, uhum. Eu atuo muito no direito imobiliário. Isso porque, desde que eu me formei, em 1990, já vai algum tempo, eu fui trabalhar dentro de uma imobiliária.
Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os ramos do direito imobiliário, a compra e venda, a locação, o condomínio, e isso me deu uma experiência muito boa, rica, e eu ia assistir as palestras, né? Inclusive a Lei 8245, ela foi, 8245 de 91, que é a Lei de Locações, ela foi gestada em Porto Alegre, pelo professor Silvio Capanema de Souza, que à época era advogado, depois foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele convidado pelos órgãos de classe empresariais do Rio Grande do Sul, e lá se criou um anteprojeto, né? Então, desde aquela época, eu estava muito envolvido com essa área do direito imobiliário. E ouvindo palestrantes, né, grandes professores dessa área, isso me motivou muito, né? E hoje eu tenho a felicidade de muitos desses palestrantes assistirem às minhas palestras, às minhas aulas. Isso é muito realizador, né? Isso me deixa muito feliz, realmente. Aproveitando essa sua experiência nessa área, a relação locatário, locador, já foi pior, né? Já foi mais, os conflitos eram mais fortes, mais presentes, não? Sem dúvida, sem dúvida. A época que saiu a 8245, havia uma verdadeira guerra entre locadores e locatários. Os locadores deixavam os imóveis fechados para não alugar. Uma porque a inflação corroía o valor dos aluguéis e os reajustes à época, que eram momentos semestrais, depois passaram a quadrimestrais, depois passaram a trimestrais, a inflação corroía muito, então defasava bastante o valor do aluguel. E outra, que a legislação era uma legislação muito protetiva. A antiga lei, a Lei 6649, né, ela protegia, de 79, ela protegia por demais o inquilino. Uhum. Então, ela determinava que uma vez o inquilino imóvel, o locador era muito limitado nas possibilidades de retomada do imóvel, né? Não tinha denúncia vazia, por exemplo, que é a denúncia sem motivos, né, que a lei atual permite. Então, ela engessava o locador. Então, muitos locadores preferiam ter o imóvel fechado do que alugado. E isso pode aparentar, num primeiro momento, que a lei protetiva demais é boa para o inquilino. Não era, porque isso determinava que os aluguéis novos fossem muito caros. E houve também uma recessão na aquisição de imóveis locais. Então, a construção civil sentiu muito isso, né? Sentiu bastante, tanto que não se construía mais imóveis residenciais. Só se construía imóvel comercial, porque tu poderias alugar e ter o reajuste mensal, o que não podia no imóvel residencial. Então, salas comerciais, por exemplo, tinha prédios sobrando, tinha salas sobrando, mas apartamentos residenciais praticamente não tinha no início da década de 90. E não era um fenômeno de Rio Grande do Sul, não, era um fenômeno de Brasil, né? A gente participava de movimentos vários no Brasil todo na época, e eu lembro que era uma queixa dos órgãos de classe todos, inclusive da construção civil. Aí, em 91, que veio a lei nova, melhorou bastante essa relação, né? Motivou, e aí com o Plano Real, logicamente, de 94, onde estabilizou a nossa economia, acabou com aquela inflação galopante. Então, isso deu uma tranquilidade maior, sem dúvida alguma, para locador e locatário. As ações revisionais, por exemplo, para fins de reajustar o valor do aluguel para maior, hoje são raras, né? E na época era um sem número de ações, né? Justamente pela defasagem do valor. Então, hoje há ações revisionais até por parte do inquilino, porque com o valor dos reajustes legais, uhum, as locações mais antigas, em alguns setores, passam a ser mais caras que as locações novas, porque as locações novas se manteve o valor, né? Então, há ações revisionais tendo como autor o inquilino, que no passado era impensável uma coisa dessa, né? Verdade. Doutor Jorge, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Saber Direito Debate. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. O professor Jorge Renato Reis é o nosso convidado de hoje. Durante a semana ele ministrou o curso Direito do Inquilinato no Saber Direito Aula. Doutor Jorge, continuando o assunto que nós terminamos o primeiro bloco, essa relação mais saudável que existe hoje entre o locador e o locatário se deve apenas à legislação ou uma mudança cultural também, que pode até ter sido provocado por uma legislação mais clara, mais transparente? Eu acho que é um somatório de fatores, William. Primeiro, a lei, né? A lei mais branda, uma lei que equipara mais locador e locatário, continua protegendo a parte hipossuficiente, continua protegendo o inquilino, mas já não é de uma forma tão radical quanto a anterior. Segundo, o Plano Real,
que deu uma estabilidade na economia, que era o fator principal, acredito eu, que causava a guerra entre locadores e locatários. E a mudança de mentalidade, né? Quando eu disse que hoje nós temos uma visão de que o direito tem que fazer justiça, né? Há também, por força da nova Constituição e por força do novo Código Civil, princípios que vêm trazer isso para o nosso direito do dia a dia, como o princípio da boa-fé, por exemplo, né? Então, o contrato tem que ser bom para as duas partes. Então, tanto o locador quanto o locatário começam a entender esse processo, porque é uma mudança de comportamento da sociedade brasileira. Nós temos mudado, né? Nós temos nos tornado mais civilizados, sim, e temos conseguido resolver muitas das nossas dificuldades no diálogo, na conversação. As imobiliárias se profissionalizaram mais e conseguem solucionar muitos dos problemas lá na imobiliária sem que seja trazido para dentro dos tribunais. É um bom local para botar as partes sentadas numa mesa, explicar como funciona e buscar um entendimento ali, antes de chegar no judiciário. Sem dúvida nenhuma. E os profissionais das imobiliárias hoje estão buscando muito essa especialização, estão conhecendo o direito, mesmo não necessariamente só os advogados que dão assessoria jurídica, mas os funcionários que fazem aquele atendimento primeiro, né, que muitas vezes nem chegam ao advogado. Então, há cursos dos órgãos de classe, no caso do Rio Grande do Sul, a HDM, a Associação Gaúcha das Atividades Imobiliárias Empresariais, né? Então, reúne os Secovs de cada estado, então reúnem os profissionais, dão cursos a todo momento, então estão melhor aparelhados para o atendimento, as imobiliárias sem dúvida estão melhor aparelhadas para o atendimento tanto de inquilinos quanto de locadores. Não lhe incomoda o direito ser tratado ainda que de uma forma preliminar, mas ser tratado por uma pessoa que não é da área? Não, de hipótese alguma. Aliás, eu mesmo ministrei muitos cursos para a HDM, para a Secov, né? Eu vi que no ano passado o senhor ministrou para PROCONs, né? PROCONs também, exatamente. Né? E entidades, né? O PROCONs faz muito palestras e em seguida a gente é chamado, convidado para fazer palestras para os órgãos de classe. Então, eu acho que é o contrário. Quanto mais pessoas conhecerem o direito, melhor é dos profissionais do direito trabalhar. Vão entender mais do que a gente está fazendo, né? Eu acho que muito da incompreensão do direito hoje no Brasil é pelo desconhecimento da lei. Apesar de haver um princípio, né, de presunção geral, que a ninguém é dado desconhecer a lei, na verdade há um grande desconhecimento da lei, até pela abundância de leis que temos, mesmo os profissionais do direito, né? Tanto que hoje não se pode mais ter o clínico geral da área do direito, ou seja, cada um tem que ser especialista nas suas respectivas áreas pela impossibilidade que se tem de se conhecer o todo, se aprofundar no todo, né? Hoje nós temos que ser especialistas. Dentro da área imobiliária mesmo. A área imobiliária, que é uma área do direito civil, nós temos uma vastidão de outras onde nós podemos nos especializar. O direito inquilinato é o direito condominial, a compra e venda, enfim, né? E várias outras áreas. Então, o direito é muito grande. Então, há necessidade, sim, que as pessoas que atuem especificamente numa área, mesmo não sendo os profissionais do direito, mas que tenham um conhecimento básico para melhor orientar os seus clientes. O senhor, como professor, em que fase da vida de um cidadão o senhor acha que deveria ser ministrado direito para o brasileiro? Eu acho que até um dia antes dele morrer, né, se ele tiver oportunidade, porque o direito é a nossa vida, né? Eu sempre digo aos meus alunos, eu queria hoje estar com 20, 30 anos a menos do que eu possuo e estar no lugar deles, né? Para poder ter essa experiência e viver esse direito que nós estamos vivendo mais tempo, né? Ou seja, o direito, na medida em que nós entendemos que ele regula as nossas vidas e ele não é necessariamente uma situação de quando eu estou na justiça, porque se eu conhecer o direito e se conhecer a justiça, eu não vou precisar do judiciário, né? Então eu não preciso do judiciário para a solução dos meus conflitos. Eu mesmo terei condições de solucionar meus conflitos à medida que eu compreendo. Por exemplo, eu trabalho hoje em nível de doutorado com o princípio da solidariedade. Ou seja, meus alunos doutorandos, né, tenho pesquisado, a minha área de pesquisa hoje, o princípio da solidariedade. Mas não aquela solidariedade religiosa, né, da bondade, ou seja, eu sou uma pessoa bondosa, sou solidário. Não. A solidariedade jurídica, como dever. Então, o dever de ser solidário nos meus negócios jurídicos. O dever de tratar o outro como eu gostaria que me tratasse. Embora seja um princípio cristão, adivino no direito.
Consequentemente, se eu for para um negócio entendendo que o negócio tem que ser bom para o outro, tanto quanto é para mim, dificilmente nós vamos ter uma questão jurídica que vai ser levada ao judiciário em razão desse negócio jurídico. Nós vamos resolver aqui. Isto vai me fazer viver melhor e ser mais feliz. Por isso que eu digo, se eu conhecer o direito até um dia antes da minha morte, eu vou conseguir ser feliz até o momento da minha morte. Eu acho que isso é fundamental. E quanto mais cedo entrar, melhor, né? Em que momento você acha que poderia começar? Ensino médio, ensino fundamental? O senhor que trabalha em doutorado, mas eu estou pegando uma outra ponta aqui da história, o formar o cidadão mesmo. Mas nós temos alguns projetos, né, com o ensino médio. Né? Temos projetos com o ensino médio, onde já são dadas noções, onde eles já atuam em projetos de formação do cidadão, por exemplo. Né? Nós temos a cartilha do cidadão, onde é distribuída para a população de modo geral, onde a gente traz esses direitos básicos, porque eu trabalho com princípios fundamentais, os direitos fundamentais da Constituição, entre eles o princípio da solidariedade, por óbvio. Então, isso atinge a todos, né? E em todo momento. Então, nós conseguimos trazer para dentro desses projetos alunos ainda de ensino médio, já os preparando, já os motivando para fazer o direito depois, a graduação. Mas eu acho que quanto mais cedo iniciar, se puder lá no ensino básico já terem noção de Constituição, enfim, eu acho fundamental, sim. O senhor falando dessa pescada do aluno ali no ensino médio, existe características desejáveis num bom operador do direito? O senhor olha para um aluno e diz assim, esse seria um advogado maravilhoso, vou encaminhar ele para cá. Mas até diferentemente do que as pessoas, de um modo geral, pensam. As pessoas, quando veem uma criança que fala muito, que é muito esperto e tal, tem que ser advogado. Não necessariamente. Ou seja, não há mais aquele advogado que vai discutir questões. Não é isso. O bom advogado é aquele que lê. Tem que ter o hábito da leitura. Tem que gostar de ler. Porque nós somos formados pelos livros. Apesar de hoje da internet, apesar do computador, o advogado, o profissional do direito, o operador do direito de um modo geral, ele tem que ser uma pessoa culta. Ele tem que ler. Né? Então, a quem é mais indicado para o direito? Aquele que gosta de ler. Eu digo para meus alunos, né, nos primeiros dias de aula, gente, quem não gosta, e isso que eu dou aula para o último ano da graduação, né, os formandos, os considerados formandos. Digo, gente, se vocês não gostam de ler, parem a faculdade agora. Vocês vão salvar um ano ainda da vida de vocês, porque vão se formar, aí vão ser frustrados, quem sabe vão perder até mais anos. Se pararem agora, ganham um ano e podem começar um outro curso ainda. Claro que não para desmotivá-los, mas ao contrário, para motivá-los para aquilo que eu considero fundamental, a leitura. O esforçado ultrapassa o gênio? Eu, particularmente, não acredito muito no gênio, né? Eu acredito mais no esforço. Eu costumo brincar com os alunos. Eu tentei todas as formas de aprendizado. Já dormi com o livro embaixo do travesseiro para ver se pegava por osmose, né? Brincando com eles. Mas não existe outra maneira. Tem o esforço mesmo, tem que estudar, né? Então, eu acho que a pessoa, buscando esse esforço, ela se supera, né? Eu já vi, por exemplo, ex-alunos que não eram alunos notáveis, né? E que passaram em concursos considerados dificílimos, né? Com funções públicas aí, considerados bastante difíceis, ou que são advogados muito bem sucedidos e não eram nenhum aluno brilhante em sala de aula. Então, é esforço mesmo. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, inclusive falando um pouquinho de concursos. O Saber Direito Debate de hoje está recebendo o professor Jorge Renato Reis. Voltamos em instantes. Saber Direito Debate de hoje recebe o professor Jorge Renato Reis. Ao longo da semana ele esteve aqui no Saber Direito Aula, ministrando o curso Direito do Inquilinato. Qual é a sua visão, doutor Jorge, sobre concursos públicos? O senhor acha que o bom advogado pode se perder num cargo público? Bom, o bom advogado não faz concurso público. Ele não necessita, né, em regra, né? Ou seja, mas não há uma necessidade, né? É uma questão aí, eu entendo, sim, de opção de vida, né? O concurso público dá uma estabilidade, enfim, a pessoa começa a vida mais cedo. Já lhe atraiu em algum momento, em uma fase da sua vida? Eu confesso que quando eu estava na graduação, eu pensava
em fazer concurso público, né? Mas, na prática, depois nunca fiz, né? O único concurso público que eu fiz foi o concurso para ser professor da minha universidade, né? E não me arrependo, não. Acho que acertei, né? Foi uma opção acadêmica de vida. Mas o bom advogado, eu tenho amigos que são hoje desembargadores, que entraram pelo 5º Constitucional e são excelentes desembargadores, né? Foram excelentes advogados, eram excelentes advogados e são excelentes desembargadores. Então, eu acho que quem é bom em qualquer área, né? Quem gosta de estudar, vai estudar em qualquer área, seja na função pública, seja como advogado. Então, aqueles que se destacam nas funções públicas, se destacariam também como advogado e vice-versa, né? Então, é uma questão de opção mesmo. Os concursos hoje trazem muitas matérias de direito, né? Concurso de décadas atrás era português e matemática, hoje tem direito em todos os grandes concursos. Nós estamos trazendo mais pessoas para a área, são pessoas que vão se dar bem dentro da área. Não. Essas pessoas que estão se sentindo motivadas a estudar o direito para passar em concurso? Sim, mas essas são pessoas que, em regra, nesses concursos, em regra, eles não são bacharéis em direito, né? Fazem outros concursos, mas que, por força da necessidade de conhecer, pelo menos, a área do direito que lhes diz respeito, eles têm que estudar. Isso é bom dentro daquilo que nós falávamos, que o direito é vida, né? Então, é a nossa vida no dia a dia. Então, as pessoas estudam a sua vida no dia a dia. Então, é bom, porque eles vão entrar na sua profissão sabendo aquilo que lhes interessa na área respectiva. Mas não chega a trazê-los para a área do direito, entendo que não, né? Mas os prepara melhor para a função que vão desempenhar, sem dúvida alguma. O senhor já deu aula em cursinho preparatório para concurso ou não? Já dei aula para curso notarial e registral do Rio Grande do Sul, né? 10 anos atrás, quando houve outro agora, mas nesse eu não ministrei, eu ministrei no anterior, né? Turmas grandes, turmas de 300 alunos, enfim. É uma experiência interessante, né? Vamos voltar um pouquinho para aquele nosso assunto de locador-locatário? Claro. Como é que funciona essa relação, que hoje é mais comum, junto aos condomínios? Essa administração que hoje existe dos condomínios, é necessário se estabelecer regras terem as regras bem definidas dentro do condomínio, só que são centenas de cabeças, cada uma pensando de um jeito. Dá muito problema? Dá bastante, né? A relação condominial, eu acho que teria que ter uma disciplina de como viver em condomínio, como viver em sociedade, já lá no ensino básico, né? Porque realmente, nós que atuamos no direito imobiliário, eu atuo há bastante tempo, há mais de 20 anos, quando a gente acha que já viu tudo, vê coisa diferente, né? Porque as relações pessoais, as pessoas parece que às vezes se tornam mais intolerantes uns com os outros, né? Tem menos paciência. E as relações pessoais se fazem de paciência, a gente tem que saber tolerar, porque viver em sociedade é um compreender o outro, né? E isto há bastante dificuldades, né? Então, os conflitos não são em função da situação inclinária, mas é em função do viver mais próximo, porque as relações de vizinhança advêm do direito civil, né? Não da relação inclinária. E essas relações de vizinhança, por ser numa área condominial, um prédio de apartamentos, por estar mais próximo, são mais agudas, por óbvio, né? Mas elas existem também fora do condomínio. Então, ali, por serem mais agudas, então, não só o Código Civil tem que regular quando trabalha o direito de vizinhança, mas a convenção condominial tem que ser muito clara nesses direitos e especialmente nas obrigações, porque as pessoas se envolvem de ver muito direito e poucas obrigações, né? Então, a gente tem que trabalhar também as obrigações fundamentais, não só os direitos fundamentais, eu tenho trabalhado isso, né? Quando trata de Constituição. Mas para essas regras menores, como a Convenção Condominial, também é muito importante as pessoas saberem que o direito de um começa onde termina onde começa o do outro, porque há uma reciprocidade de direitos e obrigações. O meu direito de ter silêncio também é o direito do outro de ter silêncio, de ter o silêncio. Então, esta relação é muito complicada. Tem que botar até um psicólogo na mesa aí, né? O advogado tem que ter essa sensibilidade na hora de resolver esses conflitos. O senhor se lembra de alguma situação assim mais extrema ou curiosa? Um fato curioso, né? Quando a gente pensa que já viu tudo. É uma situação de 2 senhores aposentados, um morando no andar de baixo e o outro morando no andar de cima. Bastante interessante. Ambos aposentados, então passavam o dia em casa. O de baixo, fumante inveterado, né? E passava o dia fumando na sacada do seu apartamento.
Ora, a fumaça, por uma questão de física, Vai ela sobe, subir. ar quente, né? Só que ela sobe procurando onde o ar está mais fresco, mais frio. Automaticamente, se a janela do apartamento de cima estava aberta, e a sacada, em regra, do apartamento de cima estava aberta, a fumaça entrava para dentro do apartamento de cima. O morador do apartamento de cima, um senhor também aposentado, que também passava o dia em casa, ex-fumante. Logo, intolerante à fumaça do cigarro, né? Por razões óbvias. E aí, você vai resolver como? É um direito da pessoa fumar, por mais que prejudique a saúde, é direito dele. Então, não é um ato ilegal. Né? Porque se é um ato ilegal, você manda cessar, porque, ao contrário, a lei está resolvido. Né? Mas não é ilegal. É um ato, não é um abuso de direito também, porque o abuso de direito também você pode caracterizar como o ato lesivo, o ato ilegal, e também mandar cessar, mas também não caracteriza abuso de direito. A pessoa está no apartamento dela, não está em local público, não está usando um direito seu, que é fumar, que é Tomar livre. sinuca aí. Né? Aí você vai resolver como uma situação dessas? Né? Vai mandar um se mudar, mas ambos têm direito de estarem morando ali. Só que o prejuízo existe. Então, são situações dessas de difícil solução, né? Que existe no direito de vizinhança e, muito especialmente, num condomínio pela proximidade. Né? Doutor Jorge Renato Reis, eu vi que o senhor veio com um livro aqui, A Lei do Inquilinato Comentada, de Silvio Capanema de Souza. Vamos falar um pouquinho desse livro, rapidamente, para fechar o nosso bloco? O professor Silvio Capanema de Souza era advogado no Rio de Janeiro e depois foi desembargador do Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro. Ele foi um dos coautores, ou quem sabe até o autor do anteprojeto da atual lei do inquilinato, a Lei 8245. Ele era convidado à época, que eu te falei, pelas entidades lá do Rio Grande do Sul, e lá foi gestada esta lei com o professor Silvio Capanema. Então, ele é um grande conhecedor da área, né? Atuou como advogado mais de 30 anos nessa área, depois como desembargador pelo Quinto Constitucional, ele também teve vários processos onde ele atuou. Então, é um grande conhecedor, é um dos grandes nomes no direito do inquilinato no Brasil hoje, entre outros, né? Mas o professor Silvio, doutor Silvio, eu acho que se destaca, né, nessa área pela união da teoria, um grande estudioso do tema, mas com a visão prática de advogado atuante, de juiz atuante na área. O senhor indicaria outras fontes para as pessoas que quiserem se especializar nessa área? O direito do inquilinato, como é uma área do direito civil, todos os autores de direito civil, ao tratarem de contratos em espécie, tratam do direito do inquilinato. Né? Então, eu sempre digo, não adianta você pegar o melhor autor e ficar só nele. Você tem que ler várias obras para ter várias posições, porque o bom advogado não é aquele que tem uma única posição, por melhor que seja. Né? Ele tem que ter várias situações que melhor atendam ao cliente dele. Então, eu recomendo aquilo que eu digo para meus alunos, quando eles pedem, professor, o senhor recomenda um livro? Não, eu recomendo todos os livros. Né? Então, que busquem várias fontes, né? E tentem comparar uma leitura com a outra e ver o que um tem de diferente, porque certamente essa diferenciação que vai lhes dar o grande conhecimento da área. A sua dica é estude, sempre estude muito, né? Com certeza. Doutor Jorge Renato Reis, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, William, a oportunidade da TV Justiça que me dá de estar aqui, podendo falar aos meus alunos e falar ao público brasileiro de um modo geral, sabendo que há grande audiência que o Saber Direito e a TV Justiça possuem em todos os rincões do Brasil. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você pela sua audiência. Por aqui nós encerramos mais um Saber Direito e até o próximo programa.